Quem quer viver da psicologia, quem quer de verdade, precisa ter duas coisas. Duas coisas. Anotem no caderninho de vocês. Vocês precisam de coerência e atitude. Bom, o que é isso então? Primeiro, uma pessoa coerente é a que caminha ao encontro dos próprios objetivos de vida. Anotem isso. A coerência está entre o que a gente quer e aquilo que a gente faz. Observem que as pessoas de sucesso, elas são coerentes. Elas são coerentes entre aquilo que deseja e aquilo que executa. Bom, o que não é, então, coerência e atitude? Bom, o oposto da falta de coerência e da falta de atitude é confusão, dispersão, falta de foco, falta de um propósito. Então, essa falta de precisão, de exatidão, de consistência é o oposto da coerência e da atitude. Então, cuidado, porque o oposto desse acelerador são alguns sabotadores que podem desviar a sua atenção, fazer com que você perca energia diante de um projeto, diante de um propósito, confusão, indecisão. Isso pode fazer com que você não viva da psicologia. Então, se de um lado nós temos que ter coerência entre o que nós queremos e o que nós executamos, do outro lado nós temos a indecisão, a procrastinação, a falta de propósito. Então, cuidado. Bom, por que coerência e atitude é um acelerador? Vou explicar para vocês. Lá no colégio, quando eu era criança, ensino fundamental, eu estava aprendendo matemática e um professor disse uma regrinha básica, que eu quero que vocês compartilhem aqui comigo se vocês já escutaram de algum professor de matemática, eu vou falar agora. Vamos lá. Quando eu era criança, professor de matemática, estou falando de uma memória de 9, 10 anos de idade, eu aprendi que a reta é a menor distância entre dois pontos. Quem aí aprendeu isso também? Por que eu estou falando isso? Porque eu observo, muitas vezes, que a pessoa que sabe onde que está, ponto A, e sabe onde ela quer chegar, ponto B, ela segue uma linha que faz com que ela chegue aos objetivos de forma mais rápida. Não estou dizendo que é fácil, não estou falando que é 100% confortável, não estou dizendo que não tem altos e baixos, mas quando você tem nitidez do seu objetivo, essa nitidez vai direcionar a sua carreira. Então, imagina não, para um pouquinho e pensa hoje, qual é o seu ponto A? O seu ponto A é tudo o que você tem hoje, do jeito que você está hoje. Ponto A é o seu momento presente, as condições que você tem nesse exato momento, os recursos que você tem. Então, para um pouquinho e pensa que a menor distância é você traçar uma reta, uma diretriz, um plano de ação para o seu ponto B. Então, se hoje você não tem uma agenda estável, se não tem pacientes te procurando, se você não tem estabilidade financeira, se você não é valorizada, se você não é valorizado, tá tudo bem, porque pelo menos agora você tem clareza, nitidez de onde você está, certo? Agora nós precisamos pensar no ponto B. Não adianta você ficar aqui no ponto A lamentando a vida, chorando. Ai, porque tá ruim, porque tá difícil. Eu sei que é difícil, porque eu já passei por situações muito difíceis. Eu sei o tanto que é sofrido chegar no ponto B. Mas eu sei que é possível chegar no ponto B. É possível.
Então, quando a gente consegue ter essa visão de que eu estou aqui e que para chegar ali eu tenho que ter coerência e atitude, nós damos o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Como é que eu sei isso? Bom, durante a minha graduação, eu trabalhava em uma universidade, eu não queria ficar nesse emprego, eu queria mudar de área, mudar de profissão, e nada contra a minha profissão, outra profissão que eu amo, eu sou pedagoga também, mas eu tinha, desde o meu primeiro dia de aula na faculdade, no curso de psicologia, eu tinha um objetivo, que era, eu vou viver da psicologia, eu vou fazer isso dar certo, ponto. Esse era o meu propósito e esse continua ainda sendo o meu propósito. Eu vou viver da psicologia. E não é viver de qualquer jeito da psicologia, é eu vou viver bem da psicologia. Em 2017, eu peguei o meu CRP e em maio eu comecei a atender. E nessa minha trajetória de 2017, meu primeiro ano de formada, eu passei por várias dificuldades, conciliando dois empregos, um na psicologia e um na minha outra área. Passei por um monte de situações, falta de dinheiro, ficar sem grana, me submeter a condições ruins. Passei por várias dificuldades. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo com algumas dificuldades, o meu foco não estava nos problemas, o meu foco estava no meu propósito. Coloca aí nos comentários, foco no propósito e não nos problemas. Tendo esse propósito, desde o início da minha graduação, eu consegui traçar o meu plano A, que era estudar psicologia, e meu plano B, que é viver da psicologia. Estou compartilhando isso com vocês porque é esse propósito que conduz a minha carreira desde a minha graduação. E é esse propósito que me faz estar aqui hoje, compartilhando isso com vocês e vivendo da psicologia. Vivendo da psicologia. Bom, eu tenho uma aluna que, há um mês atrás, nós tivemos a nossa primeira supervisão. Os alunos que entram no programa RVRF, eles são acompanhados por mim durante o processo, e eu faço uma avaliação diagnóstica para entender onde que o aluno está, onde ele quer chegar, e ali a gente desenha uma trajetória, desenha um plano de ação. E aí, eu fiz uma avaliação com essa aluna, traçamos um plano, há exatamente um mês atrás. No dia dessa supervisão, essa minha aluna estava com 0 pacientes, sem atender. E eu recebi hoje o feedback dela, que ela está com 12 pacientes em um mês. O que vocês acham disso? Mas esses pacientes, eles não apareceram espontaneamente, aleatoriamente. Estou falando isso porque eu estou falando de coerência. Essa minha aluna, ela quer viver da psicologia, ela tem um propósito e ela não para. Ela não para, porque ela está envolvida no seu propósito. Ela está sendo coerente com as suas atitudes, para que ela consiga alcançar o objetivo. Então, os pacientes, os resultados, eles não pulam na nossa frente. Eles são construídos quando nós temos um propósito, quando nós temos objetivos e quando nós temos atitudes coerentes. Eu tenho várias alunas que conciliam a casa, família, trabalho, a vida pessoal, relacionamentos. Eu tenho várias alunas que conciliam muitas coisas com o trabalho e tudo. Mas eu fico vendo, observando o esforço, a dedicação, o comprometimento, assistindo às aulas, participando das mentorias, participando das supervisões, fazendo o resumo das minhas aulas, postando, compartilhando na comunidade dos meus alunos. O que é isso? É coerência. Quem é coerente vai colher resultado. Quem não é coerente
vai se perder no meio do caminho. Eu falo essas coisas sempre com muito amor, de verdade, com muito carinho, pensando em trazer conteúdos para mostrar uma outra perspectiva para vocês. Essas minhas alunas, elas estudam, elas se dedicam, elas priorizam os objetivos. Elas mantêm a coerência entre o que elas fazem e o que desejam. Pensem nisso. Mas eu sei que quando eu estou aqui compartilhando essas coisas com vocês, vem quem? Aquela vozinha no pé do ouvido, colocar algumas dúvidas, algumas ideias, alguns pensamentos, e alguns pensamentos desses acabam desencorajando alguns colegas. E eu vou compartilhar aqui algumas dessas ideias que podem surgir durante essa live, puxa, mas como eu vou ter coerência? O que é isso? Será que isso funciona? Eu vou compartilhar algumas dessas vozinhas. Bom, quando eu falo essas coisas, eu sei que vem quem? Aquela vozinha. E eu sei que essa vozinha muitas vezes coloca dúvida, medo, objeções. Eu sei que essa vozinha às vezes pode atrapalhar a carreira de vocês. Bom, primeira vozinha que pode aparecer quando eu falo que é possível viver da psicologia, mas para isso você chega mais rápido se tiver coerência e atitudes. Algumas pessoas pensam: será que vai dar certo para mim? Será que vai dar certo para mim? Eu já tentei antes, eu não tenho muito jeito. Eu não sei, dá certo para a Aline, dá certo para as alunas da Aline. Para mim não vai dar certo. Cuidado. Eu, Aline, Aline, conhecendo as minhas alunas, eu vejo que elas não têm nada, assim como eu não tenho nada de diferente de você que está aí me ouvindo, me vendo. Por que eu sei isso? Porque nós somos pessoas comuns, pessoas normais. O que nós temos, porque nós desenvolvemos, é coerência nas nossas atitudes. Então, se você está aí pensando, será que isso vai dar certo para mim? Vai. Se você tiver coerência, um propósito, se você treinar para isso, vai dar certo para você. Por que eu sei? Porque eu não tenho nada de diferente de você que está aí me vendo, me assistindo. Pode não parecer, mas eu sou uma tímida hoje, controlada, já fui muito tímida, treinei, hoje eu sou um pouco mais controlada, hoje eu consigo me comunicar, mas tenho o meu lado que é extremamente tímido. Tenho várias habilidades que estão em desenvolvimento, mas tenho atitude e coerência. É isso que faz com que dê certo para mim. Algumas pessoas, alguns colegas, alguns psicólogos e psicólogas, às vezes fica aí, mas eu não tenho muito jeito, eu não tenho um propósito, eu não consigo planejar, ter objetivos. Cuidado, isso é outro sabotador também, outra objeção. Será que é difícil para você imaginar como seria a vida que você gostaria de viver, se é que você já não está vivendo essa vida? Porque ter um propósito, ter alguns objetivos, eu vou dar um passo a passo hoje no final, não é tão difícil assim, ter esses objetivos. Não é tão complicado assim. Bom, eu não sou muito ligada em signo. Eu não sou muito ligada em signo. Mas, para quem é ligado, vai entender o que eu estou falando, e para quem não é ligado, vai entender também. Eu sou taurina, né? Eu nasci dia 8 de maio, então meu signo é touro. E o touro, ele acaba. O taurino, ele tem algumas características que combinam muito com algumas coisas. Por exemplo, eu gosto de coisa boa. Eu gosto de coisa boa. Eu gosto de viajar. Eu gosto de comer comidas exóticas.
Eu gosto de comer bem, bem que eu digo em termos de, de, de qualidade, eu gosto de coisas boas. Então, boas, e aí eu não estou falando só de coisas supérfluas, ou bens materiais, não é gananciosa, mas é gostar de coisa boa. É assim. Então, não é gastar dinheiro à toa, mas se eu quero uma coisa, eu quero uma coisa com uma boa qualidade, eu gosto de conforto, eu gosto de coisa boa. Pensando nisso e pensando na qualidade do taurino, esse é um propósito, eu quero ter coisas boas, eu quero proporcionar coisas boas para o meu filho, eu quero proporcionar coisas boas para mim, eu gosto de conforto, então esse é um propósito, mas o taurino, ele tem outra característica, segurança e estabilidade. O taurino gosta de se sentir seguro, estável. Então, viver da psicologia é importante para mim, para que eu consiga viver da forma que eu gosto de viver, com as coisas que eu gosto de ter, considerando segurança, conforto, estabilidade. Quando eu falo isso, é por quê? Porque muitas pessoas falam, o que é um propósito? Como se fosse uma coisa muito difícil. E não é. Pensa aí como você gostaria de estar nesse exato momento. O que você precisa para estar nesse exato momento, desse jeito que você gostaria? Isso é definindo o propósito. O que é importante para você, a sua família, tempo com a sua família, tempo para você, não passar por privação, não passar por perrengue todo mês para fechar as contas. Isso é importante para mim, esse é meu propósito, viver da minha profissão com orgulho, com ética, com dignidade, com responsabilidade, fazer um bom trabalho. Então, quando vem essa ideia, que pode passar aí, mas eu não tenho um propósito, cuidado. Isso pode ser um mecanismo de sabotagem, um esquema de manutenção do seu problema, uma crença limitante, alguma coisa não resolvida do seu passado. Depende da sua forma de conceber isso. Mas pode ser uma coisa que está limitando o seu crescimento. Algumas pessoas pensam, mas será que tem um propósito? Será que tem um objetivo? Vai dar certo? Vai. Quando esse objetivo, ele se conecta com quem você é, eu vou falar sobre isso, e isso faz sentido, vai dar certo para você. Não tem por que não dar certo para você. Se você for coerente, vai dar certo. Bom, como que eu vejo várias pessoas, colegas, pessoas que não são coerentes, existem pessoas que não são coerentes, existem as pessoas que são muito incoerentes. O que eu vejo? Como é o jeito errado de chegar nos objetivos? Primeiro, não ter esses objetivos. Quando a gente não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, um problema é a falta de objetivos, a falta de coerência. Quem perde a coerência, gente, e isso é para a vida, isso é para a vida. Quem perde a coerência se distancia dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus valores. Por que acontece isso? Porque começa uma coisa, aí fica talvez um pouco difícil, aí bate uma incerteza, bate um desconforto, bate uma intolerância à frustração, a pessoa para, se dispersa, muda de estratégia, começa outra coisa, aí essa coisa vai ficando difícil também, aí a pessoa para de novo, volta para a estratégia anterior, muda de ideia, não conclui, anda em círculos, começa a fazer aquele negócio tipo meio que labirinto na própria vida. Não avalia as coisas de forma racional, e sim emocional. Se perde ou se prende no primeiro desconforto. E aí não tem coerência. E por isso que eu comecei a live hoje falando que a menor distância entre dois pontos é uma reta. E o que eu vejo são colegas, são profissionais, são seres humanos, pessoas andando num círculo, num labirinto. Se perde, porque não é coerente, porque não avalia, porque não mensura, porque abandona os próprios sonhos, os próprios planos,
Porque se baseia em uma emoção. A emoção passa. Estou falando para psicólogos. E eu preciso, às vezes, falar isso. Emoção passa. Tanto a emoção boa como a emoção ruim. A emoção é uma percepção. Ela não é você. E quando a gente abandona o nosso propósito, nosso objetivo por uma emoção, a gente está colocando uma coisa que é muito mais substancial em jogo. Cuidado, cuidado. Bom, falei o jeito errado, que é fazer esse balaio de gato, esse novelo, esse labirinto, esse círculo todo, que vai impedir você fazer ó, a distância B. Vai ficar lá oscilando, fazendo um malabarismo na própria vida. Mas tem um jeito certo. Tem um jeito certo. Se você quer de verdade viver da psicologia, você consegue tendo coerência e atitude. Agora é a parte do papel e da caneta. Bom, algumas dicas para você que quer colocar isso na prática. Hoje, antes de dormir, você vai fazer esse exercício aqui. Você vai deitar, ficar numa posição confortável e você vai imaginar como é a vida que você gostaria de viver. Como é essa vida? Quais emoções você gostaria de estar sentindo? E eu não estou falando aqui de perfeição, de idealização, uma vida toda cor-de-rosa, cheia de frufruzinho, que não existe, não. Não é uma vida perfeita. É uma vida que você gostaria de viver. Tá? Realista. Por que eu digo isso? Porque eu não quero fantasia, eu quero realidade. Porque para ser coerente, nós precisamos ser realistas. Nós precisamos viver no mundo real e não no mundo ideal. E muitas pessoas desistem por ficar idealizando demais situações perfeitas e isso não existe. Existe o mundo real. Então, na hora que você for dormir hoje, você vai estar na sua cama e imaginar como você gostaria de se sentir profissionalmente. Segura, seguro, confiante, valorizado, reconhecido. Quanto que você gostaria de ganhar por mês? Vou contar um segredo para vocês. Agora, em agosto, eu sou de Brasília. Aqui em Brasília, concurso público é tipo o sonho de consumo de muitos brasilienses, de várias pessoas que vêm de outros estados para cá por causa de concurso público. Agora, em agosto, eu abri mão de um concurso público que eu fui aprovada. Eu não faria isso se não fosse possível viver da psicologia. Eu sei que a vida que eu tenho hoje, a possibilidade que eu tenho hoje de crescimento, vai me levar a ter o conforto que eu quero, a ter a estabilidade financeira, a segurança financeira, pagar a faculdade do meu filho, que faz medicina. Então, quando eu deito e penso na vida que eu quero ter, eu tenho que começar a pensar nas coisas que eu quero ser, ter e fazer. Faz sentido isso? E só para você que está falando, nossa, às vezes pensando aí, nossa, ela abriu mão de concurso público. Eu sou mãe carreira solo, ok? Então, aqui não tem Papai Noel, não tem Coelhinho da Páscoa, aqui eu que tenho que dar conta do recado. Quando eu penso nessas coisas, eu penso em como eu quero ser, nas coisas que eu preciso e quero ter, e nas coisas que eu preciso fazer. Bom, quando eu digo coerência, eu preciso pensar em como eu quero ser. Primeiro ponto, ser. O que é isso, Aline? São as nossas metas de vida. Como eu quero ser? E isso tem que se conectar com os seus valores, com os meus valores. Aline, eu quero ser uma profissional de destaque. Eu quero ser reconhecida. Eu quero ser valorizada. Eu quero ser coerente. Eu quero ser uma boa mãe. Eu quero ser uma boa pessoa.
Isso se conecta com os meus valores. Eu quero ser íntegra, honesta. Eu quero ser uma pessoa disposta a ajudar e a contribuir. Eu quero fazer diferença. Eu quero ser uma pessoa útil. Isso tem a ver com os meus valores. Certo? Bom, mas não basta eu querer ser. Por quê? Porque as coisas não brotam assim do nada. Eu preciso ter também as minhas metas do ter, porque é o ter que vai me sustentar. Não basta, por exemplo, eu querer ter uma casa. O ser é o alicerce, é o que sustenta a casa. Não basta pegar um lote e construir parede, eu tenho que ter a base. A base são as metas do ser, de como eu quero ser, de como você quer ser. Tendo essa base, eu preciso saber o que eu preciso. O que eu quero ter? Eu quero ter uma carreira estável, eu quero ter retorno financeiro, eu quero ter uma boa reputação, eu quero ter pacientes satisfeitos com o meu trabalho, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter acesso às coisas que eu gosto. E não tem nada de mal nisso, ao contrário, isso é bom. Eu quero ter amigos, eu quero ter proximidade com a minha família, eu quero ter colegas, eu quero ter referências. Eu quero ter isso, esse conjunto de coisas que são importantes para mim, presentes na minha vida. Para isso acontecer, eu preciso de metas do fazer. Porque não basta ficar deitado na minha cama pensando, ai, seria tão bom. Olha, seria bom se eu ganhasse na loteria. Não vou negar, seria muito bom. Mas qual é a chance disso acontecer? Qual o controle que eu tenho sobre isso? A minha carreira eu tenho controle. E você também pode ter controle da sua. Então não adianta eu ficar lá deitada, gastando meu tempo em coisas que não vão fazer com que eu chegue nos meus objetivos. Então eu preciso pensar nas coisas que eu preciso fazer, nas minhas atitudes. Então eu preciso investir no meu desenvolvimento, no desenvolvimento dos meus alunos. Eu preciso mudar padrões que não são legais, que me afastam dos meus objetivos. Eu preciso mudar padrões comportamentais. Tipo, passar tempo demais vendo TV. Tipo, passar tempo demais jogando no celular. Tipo, fazer coisas que não vão me levar para um crescimento. Priorizando coisas que não são minhas, não me priorizando, não me colocando em primeiro lugar, isso é incoerente. Eu preciso me colocar em primeiro lugar. Não deixar que qualquer coisa me atropele. Eu preciso fazer com que esses padrões sejam minimizados ou mudar padrões que não funcionam. Eu preciso ter estratégias, fazer coisas que vão me levar aos meus objetivos. Estudar, me desenvolver, cuidar das minhas funções profissionais, das minhas atividades profissionais, cuidar da minha saúde, cuidar do meu lazer, cuidar da minha família, meu filho, cuidar de mim, cuidar daquilo que é importante. E aí eu preciso ter coerência nas minhas atitudes. Faz sentido para vocês? Coloquem aí nos comentários.